Aqueles que puderem, eu convido a ficarem em pé. Eu quero ler um trecho da palavra que está no Evangelho de João, um texto bastante conhecido, mas um texto muito lindo que fala a respeito de uma cura e de uma bênção de salvação. Nós sabemos disso. Vamos ler. João capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler o primeiro versículo e os ímpares, os irmãos leiam os versos pares. Nós vamos ler até o verso 9, tá bem? Então, me ajudem aí na leitura. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Todos juntos. Logo, aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Naquele dia era sábado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Que bênção, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. O Senhor tem dado muitas promessas para o culto desta noite. Graças a Deus. Eu vou falar de novo aqui. O Senhor tem dado muitas promessas para o culto desta noite, né? Os céus se abrindo e os anjos do Senhor trazendo aqui um renovo do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Isso é uma bênção muito grande, né? E o Senhor fazia com que os anjos passeassem aqui em nosso meio, entre as cadeiras. Nós temos que louvar ao Senhor por isso, né? Também um homem que chegava no culto com muitas dúvidas a respeito de Jesus. Mas era falado a respeito de Jesus, e nós já começamos a ler a respeito de Jesus. E ele precisava de uma definição, mas saía do culto definido, tendo Jesus como seu único Salvador. E o Senhor mostrou também que há uma promessa de salvação para uma pessoa. Nós não sabemos se é um jovem, se é um senhor, se é uma senhora, se é até uma criança, né? Um intermédio, um adolescente. Mas o Senhor tem uma promessa muito linda aqui, mostrando que hoje vai ser um dia de salvação e que essa pessoa vai ser usada nesta igreja, né, para pregar a palavra, para testemunhar. É uma promessa gloriosa. Tem que guardar isso aqui para, né, pastor Ricardo saber que o Senhor vai operar muito, muito bem. Muito bem, meus irmãos, esse texto é um texto riquíssimo. Talvez eu até já tenha pregado nele em alguma das igrejas aqui de Portugal. Mas o que eu vejo nesse texto é uma coisa assim maravilhosa, porque havia uma festa em Jerusalém. Jesus não morava em Jerusalém, Jesus morava ao norte, na Galileia. Mas quando essas festas ocorriam, e os irmãos sabem disso, toda a população das cidades de Israel iam em direção ao templo, principalmente em 3 grandes festas. Páscoa, que era talvez a
principal festa, Pentecostes e Tabernáculo. Essas 3 festas, elas agregavam uma grande multidão de peregrinos, e Jesus, como um bom judeu que era, e ele tinha que cumprir a lei para ser o substituto perfeito para nós, na graça, ele não deixava de ir às festas, porque era uma ordem da lei. Quais eram as festas que eu falei? Lembrou? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Não se esqueçam. PPT. Eu decoro assim: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Muito bem. Lá atrás. Podem falar. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. 3 festas que os judeus tinham, que Jesus estava. Nós não sabemos qual era essa festa. Pelos capítulos seguintes, capítulo 7, a gente imagina que era Tabernáculo, mas não importa. O que importa é que a multidão estava em festa. Israel inteiro estava lá em Jerusalém, indo ao templo. Imagine, você sai da sua terra para ir para uma festa, você vai direto para a festa. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi em direção à porta das ovelhas, e próximo a essa porta tinha 5 alpendres, uma espécie assim de, alguém acha que era um grande tanque com a forma de 5 partes, assim, como se fosse um pentágono ou coisa semelhante. Mas isso não importa. O que importa é que ali havia, como diz o texto, uma grande multidão de pessoas em festa. Não, uma grande multidão de doentes. Eram pessoas enfermas. Um lugar horrível. Um lugar que você não trocaria uma festa no templo. E quem teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de conhecer Jerusalém, o que sobrou do templo é um muro das lamentações. Eu fico imaginando, e hoje, ainda hoje, os judeus vão para lá vestidos com a sua melhor roupa, com aqueles chapéus de Marta, uma coisa muito bonita, muito bonito o desfile deles em direção ao muro das lamentações. E eles, principalmente no sábado, aqui era um sábado, eles ficavam maravilhados com tudo isso. Era uma grande festa no templo. Mas Jesus prefere, meus irmãos, ir para um lugar desse, pior do que um hospital. Sabe como chamava em português Betesda? Era Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia. Aliás, tem até hospitais com esse nome, né? Até botam um nome de Santa Casa de Misericórdia, não é isso? Mas é oriundo de Betesda, desse lugar horrível, cheio de pessoas sem esperança. Qual era a esperança deles? Que de vez em quando isso era, alguns acham até, alguns estudiosos da palavra, acham que isso talvez nem acontecesse. Mas um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que descesse era curado. Nós cremos que isso poderia acontecer. Deus tem poder de enviar o seu anjo, como tem enviado o seu anjo aqui hoje. Nós temos certeza que os anjos do Senhor estão presentes aqui para ministrarem em nosso favor. Então o anjo bem que podia ser enviado por Deus para agitar as águas e curar alguns enfermos. Mas vejam quantos anos esse homem tinha, né? A Bíblia diz aqui, né? 38 anos. 38 anos. Eu fico pensando, meus irmãos, que vida sem esperança. Sabem por quê? Porque a esperança para esta vida é só desilusão, tristeza, abatimento. Quando nós olhamos aquele homem nessa situação, a gente começa a ver que Jesus
Alguém poderia dizer, por que Jesus não curou todo mundo? O objetivo de Jesus não era esse. Como aqui, nós temos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas Jesus tem alguns alvos aqui. Ele, como nós cantamos, Cristo vai hoje passar, Ele já está passando aqui. E Ele quer alcançar alguns corações e algumas necessidades. Talvez você não tenha esse problema desse homem, uma enfermidade de paralisia, alguma coisa assim.